Bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia. Agora sim, iniciando aqui a nossa terça Power. Quem sabe faz ao vivo, gente. Sabe o que é uma das grandes lições que eu aprendi na minha vida? As pessoas têm medo de fazer as coisas por medo de errar, medo de dar errado. Sabe o que eu aprendi em praticar? Se você fizer e der errado, você ajusta, você conserta. Zero necessidade de aprovação. Talvez uma das coisas que a gente tem mais aprendido é a nossa identidade, a nossa crença de identidade. A nossa crença de identidade, ela vai pautar quem nós somos. E aí ela gera uma falta de necessidade de aprovação. Porque a necessidade de aprovação, ela causa ali a necessidade de você ser aprovado, de você fica com medo da crítica, com medo do que as pessoas vão achar, com medo do que aquelas pessoas vão pensar. Deixa eu te contar. Nós temos que nos colocar a fazer. Nós temos que nos colocar a desenvolver aquilo que nós temos em mente, aquilo que a gente anseia, aquilo que a gente sonha, porque isso vai fazer a grande realidade, a grande diferença na nossa vida, né, Iago? Então, agora sim, oficialmente aqui, com meu amigo, meu irmão Iago. Iago, conta para nós, então, essa história. Como é que você foi parar no mercado imobiliário, irmão? Conta essa história aí. Eu tive o primeiro contato com o mercado. Em primeiro lugar, bom dia, né, gente? Obrigado aí. É igual o Renanzinho falou, o grande irmão que eu tenho, meu irmão legendário, meu irmão de mercado imobiliário. A gente já tem a primeira vez que a gente trabalhou juntos, foi 2014 ou 15. Provou um loteamento para a gente lá em Divinópolis, né, Renanzinho? Começamos assim, na jornada de aprovação. Iago conheci Iago desde a minha época de Mastergel, eu aprovei loteamento para o Iago. Iago foi uma das grandes inspirações para fazer essa transição, né? Profissional empresarial, sair de prestador de serviço para empreendedor imobiliário. Ele não sabia disso, não, eu estou contando para ele hoje. É isso aí. Fico muito, muito satisfeito e honrado aí de estar aqui com você, receber esse convite. O mercado imobiliário, eu comecei no mercado imobiliário, o primeiro contato foi final da década de 90, o Carlinhos, meu tio, que é até meu sócio em algumas empresas do mercado imobiliário, ele faz loteamento desde a década de 90, eu fui com ele, eu ia com ele às vezes nos finais de semana, ver os empreendimentos, tinha a oportunidade de ver os corretores atendendo os clientes, comecei a tomar gosto, eu sempre fui muito comunicativo, gostei de conversar, acho que quando a gente está conversando, a gente está, é uma troca muito salutar, que a gente está aprendendo e ensinando, e comecei, né, sou formado em Direito, quando mais ou menos 2003, 2004, eu no escritório do meu pai, vi que não era aquilo que eu amava fazer. E falei, eu tenho que arrumar algo profissional que eu goste, igual o Sai Sabe para andar de bicicleta. Né? Eu tinha convicção que enquanto eu não fizesse algo profissional que eu amasse, era impossível de você ter o sucesso, de ter esse crescimento. Então, eu comecei a fazer... Tive o primeiro contato com o mercado imobiliário, fiz a intermediação de um terreno ali no Lourdes com centro, na construtora Águia, estamos com a incorporação dela. Ganhei uma primeira boa comissão, né? Fui picado pelo mosquitinho, né? Do mercado imobiliário da corretagem. Aí já era. E aí fui tomando gosto. Vi que não tinha... o mercado imobiliário aqui em Belo Horizonte, as construtoras são basicamente todas construtoras incorporadoras. Ela faz o processo de incorporação e constrói. Falei, bom, vi uma janela, falei, não tem ninguém que só incorpora. Como eu era mais novo, não tinha liquidez ali para investir, eu abri uma incorporadora, comecei a trazer terrenos fechados, já fazia todo o processo de incorporação, ajudava na ponta de venda, e já comecei a direcionar, porque eu fui entendendo o perfil das construtoras e fui trazendo os terrenos já muito direcionados no perfil que elas atuavam, né? Desde o segmento econômico até o médio padrão. Confesso que o alto padrão, apesar de eu gostar, não é meu core business, não é a minha expertise. Eu sempre fui do segmento econômico e do média renda. E aí participei de algumas incorporações com a VIC, com a AP-Ponto. O primeiro empreendimento da AP-Ponto no bairro Castelo foi a minha empresa que fechou o terreno e aprovou o projeto. E participei pequenininho na incorporação, depois eu participei com a VIC em 9 projetos. Em seguida tive a felicidade de começar na Encampo enquanto diretor de incorporação. Foi uma baita na escola para mim. Aprendi muito com o André Campos, que é meu irmão, hoje é meu sócio, né, na empresa de loteamento, com a família toda, o Regis Campos, tio dele, o Eduardo. Então isso foi uma baita de uma escola. E 2015 foi quando eu abri a primeira loteadora.
Fiz 4 loteamentos nessa primeira loteadora, lancei produtos de outras empresas, lancei um produto da BMG, lancei um produto da BRZ em Sarzedo, da BMG ali em Betim com Contagem, lancei alguns lotes que eu comprei do produto da Urbanville em Cachoeira do Campo, e estou indo aí para o 8º loteamento, né, da empresa. Estamos tendo um baita sucesso lá no bairro Jardins, em Ribeirão das Neves, Justinópolis, em 2021, final de 2021. Estamos aí com 90% do empreendimento vendido. E agora lançamos esse final de semana o bairro Parque Vitória, que é em sociedade com a Urba, que é a empresa de urbanismo da MRV. E foi um sucesso lá esse final de semana. Então eu falo, eu amo o que eu faço. Todo dia a gente tem a oportunidade de conhecer novos corretores, novas equipes de venda. E cada dia está em um lugar, o mercado imobiliário é muito dinâmico, então, assim, é a minha paixão. Hoje o mercado imobiliário, para mim, é igual andar de bicicleta. Eu acordo com ganho e com vontade de realizar e de fazer. E conhecendo o Iago, assim, eu sei que a paixão de bicicleta, por subir a montanha no Legendários, é grande, né, irmão? É verdade. O cara é equipado, assim, ele anda com material todo preparado, tecnológico, assim, polêmica de baixo peso, tá? Ele me dá altas dicas sobre como andar nessas montanhas que a gente caminha aqui, ele me dá muita dica. E olha só que interessante, na história do Iago é claro, né, a evolução. Nós não podemos parar de evoluir, né, Iago? A nossa jornada, ela tem que ser uma jornada mesmo de constante evolução, de avanço, de compartilhamento, e as pessoas fazem muita diferença, né? Nessa jornada, assim, todas as situações a gente tem que aprender. Mas uma coisa chama mais atenção aí nessa história, quando você fala que você decidiu que você precisava de alguma coisa realmente que te desse ânimo, força e coragem de levantar cedo. Uma característica que eu percebo em todas as pessoas que alcançam sucesso, você veio, né, sua história é vir mesmo numa caminhada lá de baixo do mercado imobiliário, assim como a gente aqui também começou lá na prestação de serviço, né? Eu comecei como topógrafo. E a gente vem numa jornada. Uma das coisas que eu percebo nessa sua história é o poder do foco, né, Iago? O foco é muito importante, né? Muito importante. Eu falo isso muito, né? Eu sempre estou nos stands de venda dos empreendimentos e estou sempre conversando com a equipe de venda, com os corretores. Falo muito isso, gente, foco é assim, essencial para a evolução, para a entrega e para a realização. É impressionante. Eu quando começamos com a empresa de loteamento, eu falei, a primeira coisa que eu pensei, eu tenho que ter um foco. Eu vou focar em qual tipo de empreendimento, em qual segmento, em qual região, qual cliente que eu busco, que eu viso, que eu busco atender, qual que é a persona do cliente, e sem foco é impossível de dar certo. Na época eu falei, eu quero atuar num raio de 100 km de Belo Horizonte, focado no segmento econômico, em bairros planejados dentro da malha urbana, e eu preciso, assim, de quase que parar e focar, primeira etapa nos novos negócios, fechamento dos negócios, para depois eu ir no ciclo da aprovação e focar nas aprovações. Eu via loteamento, normalmente aprovo 5, 6, 7, 8 anos. Eu falei, não, eu vou focar de segunda a segunda na aprovação dos negócios que eu fechei. Meus primeiros projetos eu aprovei no ciclo de 2 anos. Uau. Então é possível fazer. É tremendo, né? Tremendo isso. É possível fazer. Então eu falo muito isso com a equipe de venda. Gente, foco. Não adianta pulverizar e sair assim, indo para N lançamentos, cada hora está num lugar. Se você não tiver foco, não tiver parceiro, não tiver empresa loteadora, incorporadora, que é sua parceira, que é sua cliente, você vai ganhar dinheiro aqui e gastar para vender ali. Então, foco é essencial, Renanzinho, é isso aí. Porque às vezes as pessoas às vezes querem entender que o resultado vai vir de dissipar os esforços. Só que é completamente inverso a isso, né? O resultado vem de concentrar os esforços. Você precisa concentrar, você precisa ser bom em alguma coisa, certo? Você precisa ser bom em alguma coisa. Se você quiser ser bom em tudo, a minha analogia para isso é o pato. O pato, ele nada, ele anda e ele voa. Mas ele não faz nenhuma das 3 coisas direito. É isso aí. Então é o seguinte, você tem que fazer algo direito. Você tem que ser bom em alguma coisa. Você vai, o peixe só nada.
O peixe não anda e nem voa, mas ele é excelente naquilo que ele faz. A águia, irmão, ela não nada e nem anda, mas ela é, assim, voraz em voar. Então, nós temos que ser bom, escolher alguma coisa para ser bom e focar. As pessoas às vezes acreditam, num nascer com um dom. Eu não acredito muito nisso, eu acho que a gente desenvolve. Você entende que você nasceu com aptidão para o imobiliário ou você foi criando, desenvolvendo isso na sua carreira, na sua jornada? Então, eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que pegar, entender, cada pessoa tem que entender o seu perfil, né? Em que ela tem mais facilidade, tino, e em cima disso fazer esse desenvolvimento. É até interessante o seu comentário, porque quando eu percebi lá atrás que eu sempre fui comunicativo, sempre gostei muito de chegar num consenso, colocar as pessoas em consenso. Eu falei, bom, mercado imobiliário hoje, se você tem a facilidade de fazer a pessoa chegar num consenso e comunicar, isso aí é tudo para uma venda, né? Porque venda é comunicação e o poder de convencimento, você chegar num consenso, você fazer a pessoa entender e muitas vezes concordar com o produto que você está oferecendo para ela é um bom produto para ela. E eu falo isso muito. Tem um exemplo interessante esse final de semana, estava lá no stand de venda do lançamento do Parque Vitória e chegou um cliente, com pouco tempo, eu estava dando suporte para um corretor, ele fazendo a venda, eu entendi que o cliente ele tinha uma condição econômica para comprar o lote, e aí ele falou que queria um lote para investimento, o corretor, logicamente, ofereceu um lote comercial. Quando eu comecei a sentir que o cliente ele estava pensando em investimento ali de longo prazo, ele não ia fazer de imediato realizar algo nesse lote comercial, e que talvez para ele esse lote não seria um perfil para ele, eu peguei, o que eu fiz? Eu perguntei para ele, falei, olha, qual que é o time que você pensa de valorização? O que você está procurando? Aí o cliente falou, olha, eu penso uma coisa para daqui a 8 anos. Eu falei, bom, eu não vou oferecer o lote comercial para ele. E aí eu comecei a direcionar a venda, ofereci para ele 2 lotes, um de uso misto e um residencial, que a parcela dos 2 dava mais barato que a do comercial, o cliente foi embora, comprou os lotes. Então a gente tem que ter essa capacidade de sentir o perfil, o que o cliente quer. Venda é isso. Então eu sempre estou conversando isso com a equipe, estou aprendendo muito com a equipe, e venda a gente tem que entender a persona, entender o que é o intuito que o cliente está querendo comprar o lote para moradia, para construir, ele quer comprar o lote às vezes residencial para investimento, para daqui 8, 10 anos ele vender, então é muito importante isso na venda, né? Exatamente. Muitas vezes a gente tem que fazer a venda a qualquer custo. E nós tivemos aqui, tem o privilégio de ter aqui, algumas semanas atrás, o Guinei, e ele deixou uma lição, assim, violenta sobre isso. Muitas vezes a equipe tem uma necessidade muito grande de falar, de apresentar o produto, de falar sobre o produto, quando, na verdade, a gente sabe que a negociação ela tá muito mais em saber ouvir do que em saber falar, né, Iago? Com certeza. A linha, assim, de sucesso do negócio está em entender. Né? Você fez, nesse caso, você entendeu a situação e a necessidade por trás das objeções, né? É isso aí. Entender realmente o Guinei, que é um irmãozão, está com a gente lá, realmente entender o perfil do cliente, entender o intuito dele é essencial para a venda. Fazer venda a qualquer custo, às vezes o lançamento gera aquela ansiedade, né? aquela vontade de vender, e a gente vai muitas vezes agindo pela emoção, e venda, gente, você tem que usar sim a emoção do cliente ali, porque se ele for ali no stand é porque de fato ele está procurando um imóvel, a emoção é importante na venda, mas entender o cliente é muito mais, é bem mais importante que a própria emoção, não tem dúvida não. Às vezes a gente tem essa impressão, né, que a venda é só emoção, mas a venda realmente passa por entender a necessidade e fazer o desenho, né, Iago? A gente que está acostumado nessa jornada de novos negócios, de construir negócios, né? A gente sabe que muitas vezes aquela objeção inicial ela é só uma falta de entendimento dos caminhos possíveis. Verdade. Eu falo aqui para minha turma o seguinte: você está às vezes focado que é opção A ou opção B, ou é A ou B. Irmão, calma,
respira, levanta a cabeça, porque você vai começar a entender a opção C, D, E, F, G. Existem múltiplas formas de se resolver os desafios. E às vezes a ansiedade, né? A Bíblia fala, né? Não andeis ansiosos por nada. Mas às vezes naquela ansiedade da venda, ele acaba pondo ali, às vezes, uma venda boa a perder, começa esse exemplo assim. Ele é fantástico, ele mostra como que a condução ansiosa vai pôr o negócio a perder e uma condução, mesmo no contexto da situação, ela pode mudar a situação, né? Não tem dúvida, a gente tem que sair, né? Essa palavra ela se tornou uma palavra muita gente fala sair da caixa, mas de fato é sair da caixa. Você tem que muitas vezes sair ali da mesa e ter uma visão ampla do negócio, né? Sem enxergar por cima. Eu faço isso muito. Nos lançamentos eu gosto da primeira meia hora rodar no stand e reparar a venda, o perfil do cliente, começo a reparar os corretores, fico ali aquela primeira hora, faço isso todos, inclusive até assim, teve um lançamento meu em Birité que eu tinha 500 clientes para comprar 122 lotes. Uau. Isso na fila e dentro, já na mesa. E dei aquela acalmada, falei, deixa eu dar uma volta aqui no stand, entender o perfil, entender... Aquela agonia, né? Nossa, vamos explicar esses lotes aqui, meu Deus. Exatamente, entender o perfil do cliente. Falei, bom, eu não vou vender todos os lotes nessa primeira sentada aqui. Deixa eu entender, eu tenho vários perfis de clientes que eles estão espalhados ali na fila, que eu tenho um cliente investidor, eu tenho um cliente que está comprando por residencial, eu tenho um cliente construtor. Eu falei, bom, deixa eu entender quem está na mesa agora, se está pulverizado entre todos esses clientes, que até para o desenvolvimento do bairro, se imagina se no momento tiver só o cliente do residencial. Bom, isso é ruim para o desenvolvimento do bairro. Eu precisava do cliente investidor, o cliente que ia implantar o comércio no bairro, o cliente que ia fazer a construção de casas ou prédios depois para o bairro desenvolver mais rápido. Então, assim, essa calma em entrar e enxergar né, a coisa como um todo é muito importante na venda. Então, o que o Renan falou, ansiedade, nada com ansiedade a gente faz de forma correta, né? Exatamente. E agora entrando já mais até nesse tema que a gente se propôs hoje, Iago, você escolheu realmente lançamentos assim desafiadores e que têm se mostrado assim de grande sucesso, né? Birité, Sabará, os Jardins com sucesso tremendo, né? Estrondoso, e agora o Parque Vitória. É uma linha que ela está uma linha de lote econômico, para o público mais econômico, e é um público que tem uma peculiaridade muito forte, peculiaridade de renda, de comprometimento de renda, né? Como é que foi a escolha desse produto primeiro, depois nós vamos falar das peculiaridades de venda. Por quê? Por que esse produto? Por que Neves? Por que aquela região? Vejo que você está assim, investindo muito forte. Talvez um dos maiores lançamentos da região metropolitana, certamente dos últimos anos do mercado mais recente, provavelmente o maior lançamento, né? Verdade. Eu sempre entendi, eu acho que qualquer segmento econômico, eu sempre achei as duas pontas da pirâmide muito economicamente dois nichos para serem trabalhados. Porque você pega a ponta da pirâmide no segmento AAA, né, um AAA, é um perfil de pessoa que muitas vezes, né, quando a economia, né, o Brasil a gente sabe que é muito cíclico, quando a economia, ela infelizmente está nos momentos piores, normalmente o AAA é um cara que, lógico, ele sente, ele fica, o dinheiro dele circula menos, mas se ele tem necessidade ou vontade, ele não para de comprar. E a base da pirâmide, gente, que é assim, boa parte do nosso país, e isso falo de forma alguma, né, nada pejorativo, mas que é a nossa massa trabalhadora que faz o país mover, em volume, a maior quantidade percentual do país, ela está na base da pirâmide. São pessoas aí de famílias muito trabalhadoras que muitas vezes ele está no mercado de certa forma informal, ele tem mais de uma atividade econômica e chega no fim do mês, o marido, a mulher, eles, na composição da renda deles, eles conseguem, né, estar fazendo a aquisição do imóvel. E o déficit habitacional para essa base da pirâmide é gigantesco no Brasil. A gente tem, assim, 200, 300 anos aí de déficit habitacional e que, na verdade, todo dia nasce gente, morre gente. Então, esse déficit ele vai sempre se renovando. Então, é um segmento que, assim, que eu sempre acreditei muito.
E é interessante, porque no segmento econômico, você tem o perfil do cliente que ele vai para fazer a aquisição da sua primeira casa, o cliente que está saindo de casa, ele está por volta dos seus 28 a 35 anos, que ele está tomando aquele passo para adquirir o sonho da moradia própria, e é um cliente que muitas vezes o aluguel que ele paga onde que ele mora, o ticket é bem próximo da prestação. Então, se eu sempre procurei desenvolver produtos, fazendo uma pesquisa de mercado naquele entorno, entendendo qual que era o valor de ticket de renda média de aluguel, entendendo qual que era a demanda reprimida e os lançamentos que tinham na região. Então, foi um dos fatores que a gente resolveu investir em Neves. Então, o Renan falou, a gente está indo eu estou com 2 mil lotes em Neves lá, lançados. Eu entendi o déficit habitacional muito grande lá, entendi o ticket médio de renda, que ele era bem similar à prestação do lote. Então, e aí é interessante, porque nessas regiões periféricas da metropolitana, você tem muito comércio. Só que, ao mesmo tempo, você vê que os comércios estão centralizados muito no centro desses municípios. Verdade. Né? E os bairros residenciais, você quase não tem uma padaria para o cara comprar, atender aquela necessidade dele do dia a dia. Então, a gente desenvolveu esse mix de produto de comércio com residência. Então, o comércio ele desenvolve melhor o bairro, eu passei até o cliente comerciante, que é o cliente que chega, adquire o lote já com esse intuito de comércio ou de fazer lojas para alugar futuramente, e que melhora muito a qualidade do produto e desenvolve o produto, porque o cliente da residência, ele ir comprar o lote sabendo que já vai ter um comércio no bairro dele, já vai ter um supermercado. Né? Por exemplo, no bairro Jardins a gente tem um supermercado BH, no bairro Parque Vitória nós vamos ter o Vila Fort. E aí esse mix é o quê? Você está desenvolvendo um bairro mesmo planejado. Então eu sempre foquei muito nisso, nesse nicho. Você já foi desenhando mesmo toda a estrutura do comércio, hoje você já chega e já vende isso. É isso aí. Agora a importância da turma estar bem capacitada, né, Iago? Porque se você chega e não conta toda essa história do processo de venda, aqui nós estamos falando para corretores, para a equipe de venda, a importância, primeiro, nós estamos falando aqui de conhecer o cliente, mas antes disso, conhecer o produto a fundo, todas as peculiaridades, né? Outro dia eu também vi um atendimento, o sujeito estava vendendo uma gleba no empreendimento nosso e tentando apresentar o imóvel, de repente chegou o vizinho por acaso e falou para o cara assim: você já viu a lagoa que tem no fundo dessa gleba aqui? Eu falei: ué, tem? Tem, maravilhosa. Aí o vizinho pegou, levou o corretor com o cliente lá e praticamente fez a venda. Então, assim, a importância de você entender o que você está vendendo. De você ir lá antes, conhecer, rodar, conhecer os lotes, né? Olha só, o sucesso não é por acaso. Eu percebo aqui, provavelmente você já percebeu isso lá também, que às vezes você tem ali o top 10, que é responsável por quase 80% das vendas do empreendimento, né? E aquele top 10 ele tem uma característica. Ele é focado, ele conhece os lotes, ele conhece cada lote, cada quadra, cada detalhe, ele conhece a história, ele conhece o empreendimento, ele conhece o documento, ele já conversou com você, ele já conversou com o Eudinei, ele já conversou com os comerciantes da região, ele já rodou a cidade. A hora que ele senta com o cliente, ele dá uma aula de cidade, de contexto, de crescimento, de região metropolitana, né? Eu trabalhava com projeto. Fazer projetos de loteamento. Mas eu estudava o mercado financeiro, eu estudava o mercado imobiliário, eu estudei viabilidade, eu entendi a contabilidade, eu fazia projeto. Mas eu dediquei uma parte da minha vida só para estudar a viabilidade, como é que o cara chegava na viabilidade. Quando eu chegava para conversar com o meu cliente, eu começava a falar de projeto, eu ia além, muito além do que eu estava falando. E aí, onde é que eu fui me diferenciando profissionalmente? Então, talvez você está pensando na venda aí e focado no seguinte: tabela, certo? Preço, tabela. E aí chega para o Iago assim: Iago, tá caro, a parcela tá alta, né? Mas e o contexto do negócio, a estrutura, todo esse conceito, toda essa concepção, será que você já parou para entender? Já deu essa aula para o cliente, né? Isso é fundamental, Renanzinho, você pegou a série. Hoje, o mundo hoje está tão competitivo e todo mundo tem acesso a tanta informação que você tem que, assim,
Vender o lote, igual o Renan falou, saber o preço do lote e a tabela é o básico do básico do básico. Você tem que conhecer dos atributos do produto, você tem que conhecer da economia local, você tem que conhecer de onde são os vetores de crescimento e comerciais da região, você tem que conhecer a persona do cliente, vamos falar a faixa etária, a renda, o perfil. Você tem que conhecer muito do empreendedor para você vender para o cliente, trazer essa credibilidade, né? Por exemplo, o cliente, o Renan, me inspirou aí na parte de gleba, a gente, né? Antes de eu fazer a primeira, liguei para ele, peguei, né? Ele foi um dos pioneiros aí, né, nos condomínios de gleba, nas fazendinhas, né? Está com muito sucesso, né, nesse nicho. E liguei para ele antes, falei, Renanzinho, me dá uma aula disso aqui, me explica quem que é o seu cliente, o que é o perfil, esse cara da segunda moradia, ele está pensando no sítio, ele está pensando no lazer, ele está pensando em ter uma horta lá, quem que é esse cara? Então, assim, é muito importante, gente, você conhecer do atributo do produto, você tem que ter, assim, decorado a disposição dos lotes, aonde que eles estão, a metragem, saber do preço, a parcela. Então, assim, hoje em dia o mercado está muito competitivo. Conhecer o incorporador, por exemplo, às vezes o cliente está vendendo o Estância da Lapa lá que você fez. O cara tem que conhecer a Estância das Árvores, tem que chegar para o cliente e falar assim, ó, tá vendo esse empreendimento aqui? Eu vendi tantas glebas lá, olha que produto bacana. Esse produto é do mesmo empreendedor. Ele já entregou. Porque imagina a credibilidade que você faz quando você fala para o cliente, olha, já entregou esses 3 produtos, estão todos vendidos, a obra está pronta. Então, sim, você tem que conhecer o incorporador, é o que você falou, tem que aprofundar. Hoje tem espaço no mercado para especialista. Então, o conselho, né, que a gente dá assim, para todos vocês, sei que muitos aí são muito mais faixa preta do que eu, conhecem muito mais de venda do que eu, mas o que a gente fala, gente, especializar, é conhecer o produto no detalhe, conhecer a região no detalhe, porque aí o cliente assim vai sentir uma verdade no que você está vendendo para ele. Você vai quebrar, principalmente o mineiro que é muito desconfiado, você vai quebrar aquela desconfiança do mineiro e falar assim, pô, o corretor está querendo me vender a qualquer custo esse produto, para ele ganhar o dinheiro dele. Não, o cliente vai sentar na mesa com você, ele vai sentir a segurança de que o que ele está comprando, com as informações que você está dando, é um produto que ele vai valorizar, é um produto que ele vai ter o prazer de desfrutar do lazer em cima de todos aqueles atributos que o produto vai ter, daquela segurança, da facilidade de acesso a comércio, da facilidade do dia a dia dele para ir para a escola dos filhos, para ir para o trabalho dele. Então, assim, gente, especializar, assim, né, lá no limite, quem não tiver com essa ótica hoje, o mercado vai atropelando, né, Renanzinho? Exatamente. Já foi a época, já foi a fase que o generalismo resolveu, bom era ser generalista, né? Hoje, todos os negócios estão cada dia mais especializados, mais focados, mais direcionados. E o nosso mercado, às vezes, ele demora muito a entender isso, né? O Galeano colocou aqui no chat. Aliás, se você tem alguma pergunta que você quer fazer para o Iago, já manda no chat, que eu vou ter o prazer e o privilégio de fazer aqui para ele. Ontem eu estava conversando com o Galeano e ele falando da maneira dele fazer o atendimento. Que ele chega lá, quando chega com o cliente no imóvel, ele começa a perguntar sobre a vida do cara, sobre a família dele, como é que está a vida dele, como é que está o negócio dele, como é que está o trabalho dele e tal. E o cliente dá uma quebrada, porque ele não está esperando aquilo, não está preparado para aquilo. Ele está esperando o cara falar, e aí, vamos comprar, vamos, tal, é assim, a condição é essa. Certa vez também eu presenciei um atendimento que o vendedor chegou, desceu do carro e tal. Bom dia, essa aqui é a gleba, o preço dela é tanto, dá para fazer em 3 vezes de tanto, mas também dá para fazer assim e tal. Mas também é o seguinte, se for o caso, você pode fazer uma proposta. Ele perguntou nem pro cara, assim, o nome dele direito, e aí, bom dia e tal. O senhor quer andar no lote, era uma grande vendimento, o senhor quer andar, você quer ir lá em cima? E chegou, eu sei que a nossa turma aqui não está nesse nível, mas às vezes a gente tem que entender esse nível e se policiar. Porque às vezes a gente fica na ansiedade de querer falar, esquece que por trás de todo negócio tem um ser humano, né, Iago? Aprender a acessar o ser humano. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu falo muito em venda, como a gente ama, né, Renanzinho, o que a gente faz, mercado imobiliário, a gente faz com muito prazer e muito amor. Eu falo isso muito.
eu gosto muito de conviver e conhecer pessoas. Então, assim, o que eu sempre fiz, tanto nas prefeituras, quando eu estou aprovando projeto, tanto no lançamento, tanto com a equipe de venda e principalmente com o cliente, você se torna verdadeiramente amigo daquela pessoa que você está sentando ali. Porque se você não torna verdadeiramente amigo da pessoa, não pergunta um pouco da vida dela, tenta entender a vida dela, como é que você vai vender um produto que a pessoa muitas vezes está tomando a decisão da vida dela, né? O primeiro imóvel que ela está comprando, mesmo se for uma segunda moradia, ela às vezes mora até de aluguel na primeira moradia dela, ela está comprando o sonho dela de um sítio, de um final de semana, né? Onde que ela vai ter o lazer, o descanso. Como é que você vai vender o produto para ela se você não mantém essa relação amistosa de conhecer, da pessoa, às vezes, falar um pouco de você? Hoje o mundo, as pessoas estão com tanta pressa, tem tanto individualismo, né? As pessoas quase que não olham para o próximo. Eu falo, desde a hora que eu saio de casa, eu estou dando passagem ali para o primeiro carro que cruzou comigo ali na rua. Eu acho que essas atitudes nossas de pensar no próximo, esse lado humano, ele para a venda é essencial. Mas assim, essencial é verdadeiramente essencial. Se você não sentar, não bater um papo, não entender a pessoa, procurar saber um pouco da família, muitas vezes a pessoa ela tá até assim, até carente de conversar com alguém. Às vezes na venda ali você começou a conversar, a pessoa relaxou, conversou com você, desabafou, contou um pouco dela. E aí, bom, você está entendendo o perfil dela, vai te direcionar para qual produto dentro do empreendimento você vai oferecer para ela. Como é que você vai saber qual gleba que você vai oferecer para ela? Ela vai dar as dicas tudo, né? É isso aí. Às vezes o cara é um cara, vamos imaginar, ele é um cara mais reservado, tá? Culturalmente. Você sentiu que ele é mais reservado, mais na dele. Como é que você vai oferecer para ele a gleba que está em frente da área de lazer? Esse cara não vai querer, ele não vai querer em frente da gleba dele, da área de lazer, onde é que vai ter uma convivência, que vai estar todo mundo lá. Às vezes você sentiu o perfil do cara, um cara comunicativo, agitado, gosta. Pô, a coisa que ele vai mais querer é de frente para a área de lazer. Ele vai quase que chegar na área de lazer, vai chegar para a turma e falar, gente, eu vim aqui para casa, estou fazendo uma carninha aqui. Então, gente, você entender o perfil da pessoa, ele é fundamental para a venda, né, irmão? Com certeza. E nessa linha de pessoas, outro insight importante é o seguinte. Talvez você olha lá, por exemplo, nós temos produto em Funilândia, o Iago também tem. Poxa, o Iago e o Renan são concorrentes. Eles devem ser uma rixa danada. Deixa eu te contar. Você viu o Iago contando que foi lançado aqui em Isabel, que me ligou. Eu tenho o privilégio de colaborar com ele. Porque o sucesso do empreendimento do Iago é o sucesso do mercado, que fortalece o mercado todo. Talvez você está olhando pessoas aí que são tops como seu concorrente, seu inimigo. Deixa eu te contar. Toda vez que eu vejo, o Iago fez um negócio top. Ô, Iago, preciso conversar com você. Me conta aí, como é que foi aquele negócio lá? O que foi os insights? O que você aprendeu ali, irmão? Ele vem e compartilha comigo. Eu também tenho o maior privilégio de compartilhar com ele aquilo que eu estou aprendendo. Sabe por quê? Aves de mesma plumagem, elas voam juntos. Você quer ser vencedor, irmão? Você tem que andar com o vencedor. Você tem que buscar andar com os melhores. Você tem que buscar se conectar com os melhores. Talvez você está vendo uma turma aí deslanchar a venda e está querendo se tornar inimigo, perseguir esse cara, eu não posso olhar para esse cara, esse cara é meu concorrente. Não. Muda hoje a sua mentalidade. Esse cara que é o melhor, eu tenho que colar com ele. Eu tenho que colar nele, eu tenho que virar amigo dele, eu tenho que entender o que ele está fazendo, porque eu tenho que aprender. A principal essência da vida está no aprendizado. Eu estava lá como prestador de serviço, eu olhava para o Iago era a minha inspiração. Eu não tinha inveja sobre o que ele era uma inspiração para mim. Hoje eu estou aqui, nós estamos lado a lado, trocando ideia, como empreendedor. Então, talvez você está olhando para alguém aí que está no topo da cadeia de venda, e está olhando para esse cara assim, olhando com desprezo, olhando como concorrente. Não, ele tem que ser a sua inspiração. Qual é esse cara? Verdade. E até o clima, né, Renan? Eu falo assim da energia no ambiente ali, né? A gente está focado, fala muito aqui de lançamento, né? Assim, porque acho que o lançamento é um momento assim, de muito aprendizado, porque tem muita coisa que te leva ali para ansiedade no lançamento. Aí essa questão da concorrência, de você enxergar o parceiro, a outra equipe ali como seu concorrente, e às vezes ficar focado, pô, o cara vai vender mais que eu. Não, gente, essa harmonia, essa troca, essa conexão que deve ter entre os corretores, entre as equipes, é fundamental, porque assim que você está aprendendo, você está passando conhecimento seu, muitas vezes você vai estar entendendo o seu erro ali,
você percebendo como é que o outro está fazendo a venda, onde que o outro está focando, está tendo nicho. Então, assim, eu falo que a gente no mercado imobiliário tinha uma família. O Renan falou, eu nunca enxerguei os outros empreendedores como concorrentes, pelo contrário, sou amigo e irmão de vários, como o próprio Renan. A gente, né, fiquei assim lá atrás, quando ele começou a empreender mesmo os empreendimentos próprios, a história dele fez muita coisa lá, né, quase que a maioria dos produtos da Vitória da União, você participou da concepção do A a Z, né, Renan? Muito tempo. E a felicidade que eu fiquei quando ele estava já começando a fazer os primeiros empreendimentos dele, que agora ele já fez vários, com muito sucesso. Mas, assim, essa harmonia entre as equipes, gente, essa união, essa troca, não é uma troca, um diálogo que você tem ali, no momento ali que você parou ali para lanchar, você está aguardando chegar outro cliente. Gente, é essencial, porque nessa troca você vai estar falando, às vezes você vai falar uma coisa que o outro parceiro, seu corretor, em cima do que você falou, ele vai te falar uma outra coisa que você não estava vendo. Então, assim, essa troca e essa união no mercado entre os corretores é essencial para o aprendizado. Gente, o mercado nosso é um só. Se a gente deseja que os empreendimentos deem certo, de tudo e de todos, isso aí faz bem para o mercado, é salutar. Se você chega lá e tem uma equipe que ela está fazendo venda, sabe o que ela vai fazer? Você pega lá, você tem 3 equipes destacando, trazendo muita venda para o empreendimento. Se você pensar que isso aí está sendo ruim, o cara está vendendo 3, 4 vezes mais que eu. Gente, pelo contrário, ela vai estar dando a oportunidade de fazer com que as outras equipes vão no fluxo do produto que está dando certo, que o mercado está acreditando nele, vai estar aumentando o volume de gente que vai estar vindo comprar, então ela vai estar te ajudando, né? E pelo contrário, não é só estar te atrapalhando assim do seu concorrente, vai estar te ajudando, porque ela está trazendo engajamento de clientes. E eu brinco, né? Eu sempre falo na cadeia, o cliente é o nosso melhor corretor, porque ele é o cara que tem maior credibilidade para falar do produto que ele comprou. Então, gente, usa o seu cliente para ele, porque ele tem muita credibilidade que ele comprou, em cima dele, ele vai trazer outros clientes, né? A gente usa muito, eu sei que é muito usual no mercado a tal da campanha do Indique. Gente, a campanha do Indique, além do empreendedor sempre usar ela, às vezes ele dá uns descontos, se você indicar uma pessoa, você vai ter um desconto, vai te meter parcela, mas eu falo para o corretor, gente, pega a sua base de clientes desse produto, ele é o cara que vai ter mais credibilidade para falar e para trazer outros clientes para você. Então, foca muito nisso, né, Renan? No seu cliente, dá aquela atenção para ele, não é antes e durante a venda, não, no pós-venda para esse cliente, ele vai te trazer outros clientes e outra coisa, ele pode se tornar seu cliente em outros produtos que você vai estar ofertando futuramente. Então é muito importante isso, né? Com certeza. É essa conexão de pessoas que nós estamos falando, né? Esse é o gatilho da prova social. Sim. Você tem alguém vendendo ali, irmão, né? Você viveu isso agora no lançamento aqui do Parque Vitória, nós vimos isso agora lá no Condados, né? O mercado de fazendinha estava travado, desafiador pra caramba, tal, um ano assim, início de ano extremamente travado, e aí a conexão, a estratégia certa e a prova social. Quando você usa a estratégia certa, né? Nós tivemos aqui, tá sentado eu e Daniel nessa mesa aqui, de quebrar a cabeça e tal, e às vezes essa adversidade nos faz sair da caixa. Essa conexão, essa ideia. Um dia, numa conversa minha com o Daniel, ele teve um gatilho, remontando a estratégia, ele trouxe uma estratégia, olha essa estratégia. Igual, essa estratégia vai ser vencedora. Então, vamos aplicar agora. Condados do Vale, tem segunda etapa. Sucesso. Sucesso. Por quê? A estratégia, a forma, a troca de conhecimento, de sabedoria, né? O entendimento, essa conexão correta. E aí, o seguinte, já troca ideia com o Iac, isso aqui lá foi legal, cara. Tal. Ele não fez isso aqui também, foi muito bom. E esse crescimento vai fazendo o mercado crescer. Porque o sucesso de um produto é o sucesso de outros. O fracasso de um produto queima outros produtos ao redor. Se o mercado tá ruim, ó, fulano lançou, não vendeu nada. Você acha que isso é ruim pro cara que não vendeu? Isso é ruim pro mercado. O mercado começa um zoom, tá ruim. Agora, Iago lançou, foi sucesso. Condado lançou, foi sucesso. Opa, o mercado tá bom, tem que comprar. O seu povo tá comprando, mas tem que comprar. Você vira pro cliente, ó. Você viu o lançamento do cara lá? Foi sucesso. Se fosse eu, comprava. Porque o negócio tá bombando, vai subir, vai explodir. É isso aí, né? E por falar em vai subir, fala aí, você é um cara muito antenado, um cara que está extremamente bem relacionado. Como é que está a sua visão hoje do mercado
o ponto que nós estamos nesse atual governo e as perspectivas do mercado aí para esse segundo semestre e para o próximo ano. O que você está vendo? O que eu sinto? A gente estamos sim numa fase, num momento desafiador. A gente vem desde aí do ano passado da eleição, essa questão política e econômica no país, né, que elas se entrelaçam. A gente está num momento assim, um pouco delicado politicamente, que não estou falando de lado A e lado B de forma alguma, mas assim, a questão política ela deixou muita gente inseguro. Mas aí que eu falo, o dinheiro não sumiu, ele parou de circular. Isso aí. Ele continua. O dinheiro está aí, porque é muito dinheiro. Isso aí, ele continua existindo. Está mais desafiador, está às vezes um pouco mais difícil de você convencer e reverter uma venda. Sim, isso em todo qualquer setor econômico, mas o que eu pego na minha vida? Eu acho que a gente tem que ser muito otimista e a gente tem que sempre pensar, não focar nas dificuldades, a gente tem que focar nas soluções e no lado positivo. Bom, vamos falar de setembro do ano passado até agora, diminuiu venda um pouco? Diminuiu, mas aí você pensa, bom, se vendeu menos, criou-se mais demanda, de certa forma, porque está vendendo menos, mas muita gente não comprou. Então o que você fala? Moradia. Né? Você pega assim, a primeira moradia. Está nascendo gente todo dia, gente está mudando de faixa etária todo dia. Então, assim, o cliente ele continua existindo. O que a gente tem que focar é falar assim, vamos trabalhar mais um pouco que estávamos trabalhando no ano passado. Vamos focar... vão ficar mais ativos. Ao invés de a gente ficar, às vezes, no stand de venda sentado, esperando sofrer uma venda, literalmente. A expressão é essa, né? Daniel gosta de usar isso. O cara sofreu venda, né? Não, peraí. É ser ativo mesmo na busca pelo cliente, né? Isso aí. Então, vamos para a rua, vamos para a área comercial, você pega um produto específico que você está trabalhando ele, vai para a área comercial, foca em oferecer na área comercial, vai para a rua, né? Induz, às vezes, se o empreendedor, às vezes, não está fazendo algumas atividades, por exemplo, chega para o empreendedor e fala, empreendedor, vamos fazer um arrastão aqui com trio elétrico, carro de som, com as panfleteiras, que eu estou com a equipe e estou à disposição para ir lá oferecendo produto, vamos fazer um PDV aqui nos supermercados, vamos fazer um PDV aqui nas praças principais. Então, assim, vamos ficar mais ativos. O recado que eu dou é ficar mais ativo, trabalhar mais e não gastar um segundo falando que está difícil, que não está vendendo. Porque, gente, você vai gastar o tempo é um só. Você vai gastar ele produzindo, indo atrás, realizando e fazendo venda, ou você vai gastar o seu tempo falando que o mercado não está bom? A prova disso é o lançamento do Renan, no final de semana retrasado. Ele zerou. Fazendinha é o momento que estava, vamos falar, pós-pandemia, bombou. Depois, assim, ficou uns 6 a 8 meses tendo uma procura um pouco menor. Renan pegou agora, nesse momento, há dois sábados atrás, zerou o produto dele, sucesso de venda absoluto. Por quê? Ele acreditou, o produto dele é um produto top, com atributo bem localizado, ele soube vender e fazer a força de venda, acreditar no produto dele, zerou o produto. Eu mesmo, eu estou com 2 produtos de fazendinha, estão em fase final aí de regularização. Eu estava um pouco falando assim, será que eu seguro um pouco, eu vou lançar, mas logicamente nunca deixei de acreditar no produto, até porque senão nem teria continuado aprovando eles. Renan pegou, sucesso absoluto. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para ele. Falei, Renanzinho, e aí? Me conta aí de sucesso, né? Qual vertente que você pegou? Em que você focou? Vou lançar meu produto. Daqui 60, 90 dias aí, devo lançar o produto. Então, gente, a gente não pode gastar tempo preocupado com receio. Né? Na Bíblia fala que medo não é de Deus, né? Ficar com medo. Vamos sair de casa. Nós não temos um espírito de coragem, nós não temos um espírito de covardia. É isso aí. Nós temos espírito de coragem. É isso aí. Então não gaste um segundo com medo ou inseguro. Use seu tempo indo trabalhar mais, buscar mais. Eu acho que o país, a gente vem numa vertente aí de mercado financeiro, a taxa de juros ela vem abaixando, a gente tem a expectativa do ano que vem aí, o financiamento do crédito imobiliário está mais baixo, o Selic já está com a vertente de abaixar. Então, assim, o Brasil, gente, essa massa nossa é tão grande, as pessoas aqui são tão trabalhadoras que, assim, o Brasil, eu falo, ele fica, às vezes, 6 meses aí no momento econômico mais delicado,
mas é 6 meses para retomar também. Quando retoma, vocês veem a última crise que a gente teve, né? Você pega aí há 2 anos atrás a crise que a gente teve né, no final do governo, né, sem falar de política, no final do governo Dilma. O Temer assumiu com um pouco de gestão que ele fez ali, com 90 dias, com 6 meses, mas estava bombando de novo. Você pega a própria pandemia, né? Primeiro semestre da pandemia, delicado e tal. Eu lembro que eu lancei um produto, Renan, eu comprei 88 lotes de um produto já performado e pronto lá em Cachoeira do Campo. Eu estruturei o stand de venda em fevereiro, quando chegou em 20. Quando chegou em março, o mundo fechou, pandemia. Eu tinha 2 opções. Eu ia para minha casa e ficava lá preocupado, eu tinha investido uma baita qualidade lá da conversa, chorar e se permitir uma depressão ali, talvez. Tinha investido uma baita de uma grana, 88 lotes que eu tinha comprado à vista. Sabe o que eu fiz? Eu aluguei um hotel em Cachoeira do Campo, morei lá durante a semana e no final de semana, durante 60 dias, zeramos o produto em março, no primeiro mês da pandemia. Mas por quê? Acreditei, fiz a equipe de venda acreditar, né? Dei uma força para a equipe de venda que muitos estavam inseguro de ficar. A gente fez eu até brinco, fiz um conta corrente lá que eu antecipei o custo ali de moradia, de alimentação para a equipe conseguir ficar. E falei, ó, na hora que receber comissão, a gente faz um conta corrente aí, como se fosse a comissão antecipada. Zeramos o produto em 60 dias no auge da pandemia. Então, gente, sempre acredita, vai atrás. Se a economia está um pouco mais complicada, o mercado está um pouco mais complicado, trabalho dele, entrega. Porque a outra opção, você vai ficar em casa e não vender? Essa opção não existe, né, Renan? Ó, eu não sei se você está sendo abençoado aí com esse ensinamento, mas para mim está sendo tremendo. Olha só, eu quero dar ênfase aqui de 2 ensinamentos poderosos que o Iago deixou aqui. Olha só o primeiro que eu quero dar ênfase para você. A sua atitude, a sua energia. O manual de instruções, aqui a gente chama de manual de instruções, sabe? O manual de instruções, ele traz um ensino poderoso que é o seguinte: não seja, você tem que ser quente ou frio, só nunca seja morno. O morno é aquele que está ali esperando, né? Não sei, vamos ver, esperar o mercado melhorar. Isso que o Iago falou aqui foi o que eu fiz na minha vida inteira. Deixa eu te contar, o desafio esse aqui tem que fazer isso aqui? Tem. Então vamos pegar e fazer. Eu fico olhando ao redor para ver se aparece uma coisinha melhor, não. Eu foco aqui e assim, é daqui que vai vir o meu resultado. É daqui que vai vir o meu avanço, é daqui que vai vir o meu fruto. Eu vou focar e vou avançar aqui. Todas as pessoas de sucesso que nós estamos trazendo aqui manifestam esse mesmo comportamento. Olha só, conhece a história do Iago, você acabou de escutar, e começou como intermediador. E começou como você está aí, ó, na intermediação. Mas esse senso de propósito, de determinação, e olha só o que eu vou te falar, de excelência. Seja excelente em tudo que você faz. Às vezes o mundo nos leva para uma situação de ser medíocre, de ficar querendo falar mal, certo? Tem um salmo que eu sou apaixonado, fala assim, ó, não se assente na roda dos escarnecedores. Não fica ali quem está ali praguejando, falando mal do país. Deixa eu te contar. Você quer ver eu sair fora do indivíduo, é um indivíduo que começa a falar mal do país dele, da cidade dele, mal do mercado, mal do produto, mal do empreendimento. Ele não sai fora. Sai fora, isso é uma energia horrível. Agora que acabou, que eu deixa eu te contar. Esse país é maravilhoso, vai dar tudo certo. Nós vamos vender esse negócio aqui, sabe por quê? Porque é daqui que eu tiro a prosperidade da minha vida, é daqui que eu vou avançar. Ó, tá difícil isso aqui, mas tem oportunidade. Ó, lá em Cachoeira do Campo, deixa eu te contar. Não, mas tá uma crise, tá pandemia. Mas olha aqui, o cara tá preso dentro de casa. Ele queria estar aqui, ó, nessa vida ao ar livre. Vai lá e vem pra esse cara. Procura esse cara. Foi sucesso. É isso aí. Nós temos que achar as alternativas. Você sempre vai ter uma alternativa. E outro ponto que eu quero ressaltar, assim, que isso aqui é muito forte. Você tem que entender isso que o Iago falou. Talvez você não conseguiu entender o que ele falou. Olha só. Você está no mercado imobiliário há quantos anos, Iago? Desde 2002, 2003. 20 anos. 20 anos. 20 anos no mercado imobiliário. Em 20 anos, quantos picos e recessões que você já viveu em 20 anos? Qual que é a característica do mercado imobiliário? Se vem uma crise e o indivíduo para de comprar, aquela demanda ela não foi extinta, ela não foi queimada, ela só foi represada. Você tem um represamento de demanda. Eu
Eu vejo muita gente saindo do mercado imobiliário, é muito ruim, não dá, o mercado está ruim, vou mudar de ramo. A primeira coisa para você se dar bem em qualquer negócio é você entender o ciclo daquele mercado. O sujeito que trabalha, por exemplo, com hotelaria, ele tem que entender o ciclo. Sim. Ele tem os momentos de alta, de super alta e de baixa temporada. Ele tem que viver o ciclo para poder ser virtuoso naquilo ali. Nós estamos vivendo um momento aí, desde a eleição para cá, de baixa de venda. Venda caindo, venda caindo, venda caindo. Deixa eu te contar, sabe o que está acontecendo? Represamento de demanda. Isso que o Iago acabou de falar. A hora que começar a realinhar o fluxo econômico, o dinheiro voltar a correr, sabe o que vai acontecer com a demanda? Ela explode. E aí o que aconteceu? Um monte de gente não lançou, a demanda estava reprimida, aí a demanda volta para o mercado, tem pouco produto, boom de novo, se prepara. Toda recessão do mercado imobiliário é sucedida por um boom do mercado. Exatamente, não tem dúvida. Né? Eu sempre planejei, né, a empresa enquanto eu era executivo, enquanto eu era diretor da Encamp, depois, né, enquanto empresário com as minhas empresas, eu sempre tive essa produto na prateleira. Você tem que ter o produto pronto na prateleira. Então, assim, eu nunca parei com os novos negócios, de botar negócio para dentro, nunca parei de deixar empreendimentos aprovados. Se você chega, eu fico vendo quando teve aquela crise lá, crise brutal, né, 2014, 15, 16. Quem desanimou, na hora que o país voltou, quem desanimou e não tinha produto na prateleira, perdeu 2 anos de bonança. Agora, quem acreditou, continuou aprovando projeto, continuou fazendo novos negócios, o cara tinha produto na prateleira para lançar, quando o país deu aquela guinada, o cara, como diz o cara, rachou os tomates e ganhar dinheiro, né, Renanzinho? Isso aí. Então, assim, eu nunca gastei um segundo da minha vida pensando de forma pejorativa, pensando, ficando inseguro, ou tendo, né, sendo pessimista. Pelo contrário, sempre vão para cima, vão para frente. Tem uma coisa interessante também, eu até falei isso com o Renanzinho ontem, de batendo um papo aqui antes da live, né? Primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de participar, batendo um papo com ele e falando muito com ele, né? Assim, eu sou amigo, gente, eu falo assim, as 2 pessoas mais importantes do nosso ciclo são corretores e clientes. Literalmente, sem corretor, você não finaliza o seu ciclo. E sem cliente, você não vende seu produto. Então, assim, as 2 pessoas mais importantes do nosso ciclo são corretores e clientes, não tem dúvida. Eu tenho vários grandes amigos corretores, que eu convivo no dia a dia, e eu falo, a questão né, que a gente até falou inicialmente do foco. Às vezes eu fico vendo os corretores assim, viajando, indo atrás, correndo atrás de todo qualquer lançamento que vai sair nos interiores, etc. Bom, é legal, desde que planejado, desde que estudado, quando às vezes não para fazer uma conta do que ele vai gastar com viagem, com deslocamento, com combustível, com hotel, com alimentação, não entende a cidade que ele está indo, não entende como é que está a economia. Então eu falo assim, hoje tem tanto produto bom aqui na Metropolitana acontecendo, tanto lançamento top, né, acontecendo, que às vezes eu falo assim, gente, se planeje. Não tem nada errado ir para o interior, mas se você for falar assim, eu vou focar em ir para o interior, conheça a cidade interior que você está indo, entenda o produto, entenda se a parcela desse produto cabe no bolso, se esse produto vai ser um produto vendável, porque muitas vezes você vai gastar seu tempo, vai ficar longe da sua família, dos seus filhos, vai para o interior, não vai fazer a conta do que você vai gastar com toda essa estrutura aí do deslocamento, de alimentação, hotel, etc. Você vai pegar o dinheiro que você ganhou aqui, de forma planejada, e vai gastar lá. Então, assim, se for para o interior, vá. Tem muito produto bom no interior, não estou falando para mim de forma alguma, mas vá planejado, igual vem aqui para a Metropolitana planejado. Então, assim, eu acho que foco e ser parceiro, né, do incorporador, do empreendedor, é uma coisa que não estou fazendo isso falando por causa dos meus produtos. Eu estou falando dos produtos do Renan, estou falando dos produtos da EPO, estou falando do produto de toda qualquer loteadora que está lançando aqui. Foca, entenda do produto, né, entenda da economia do local, entenda da parcela e foca que desse jeito você vai estar sempre ganhando dinheiro. Senão você vai ganhar dinheiro num produto aqui e vai pegar o dinheiro que você ganhou aqui e vai gastar no produto lá. Então, assim, o que eu sugiro, eu fico vendo os corretores muitas vezes pulverizando cada hora num canto.
Gente, planeja e tenha foco. Porque assim você vai ganhar dinheiro e você não vai gastar o dinheiro que você ganhou no produto A no produto B. O poder do foco, né, irmão? O sucesso do Iago, o sucesso dos nossos negócios aqui, estão diretamente ligados ao poder do foco. É o poder do foco que traz o resultado. Desafios sempre vão existir. Eu brinco que nego para mexer com loteamento é nego doido. Porque tem desafio de todo lado. Eu não sei quantos anos para provar. Você vai fazer a obra, que você começa a obra, a concessionária mudou o projeto, não sei o que, tem que mudar tudo. Iago, eu lembro uma vez no Vitória da União, no loteamento ali em Ibirité, sabe? Olha só o que aconteceu. Nós estávamos lá com a obra pronta para entregar água. 3 anos brigando com a Copasa para poder entregar água. 3 anos, cara. E as pessoas às vezes não entendem assim, o que tá por trás daquilo, né? Não entregava o esgoto, depois não conseguia LO, porque tinha que era da Supran, o órgão estadual ambiental, mudou a regra, a gente vai volta para assim, fica travado ali mais 2 anos. O empreendedor é resiliente. E a gente tem que entender essas histórias para dizer o seguinte, cara, se nós estamos em pé e estamos firmes aqui, é porque a gente está focando em aprender, em desenvolver, sabe? E é isso que a gente quer passar para você. Essa força da resiliência, essa força do propósito. Se você está hoje no mercado imobiliário comercializando, foca no seu propósito. Foca na direção que você tem, seja o melhor. Foca em ser o melhor, sabe? Iago, muito obrigado. Cara, nem vi o tempo passar. Já estamos aqui 1 hora nessa troca de ideia. Muito obrigado, cara. Que fenômeno, que maravilhoso. Que manhã maravilhosa. Muito obrigado por esse privilégio de trocar essa ideia aqui com você. Tá? Eu agradeço, irmão. Muito honrado por esse convite. Foi ótimo esse bate-papo. Igual eu falei, o Renanzinho é um irmão que eu admiro, que eu aprendo muito com ele. É uma das minhas lideranças lá no Legendário. Estamos juntos naquela montanha. Me fez conhecer o movimento. E eu falo, gente, agradeço demais aí a atenção. Amo o mercado imobiliário, amo o que você faz, ame, né, o que você faz. Foque, acorde todo dia como um leão, né, querendo vencer o dia com resiliência. Busque sempre a excelência. Tamo junto e obrigado aí pela oportunidade. Tamo junto, Renanzinho. Maravilha. Olha só, eu quero deixar aqui um convite especial para você. Você viu o que nós fizemos lá no Condado do Vale? Eu estou aqui aprendendo mais um pouco com o Iago aqui. E se prepare, porque nós vamos lançar essa semana ainda. Fica atento nos grupos e da Potencial, que nós vamos lançar o feirão de sítios e fazenda em Furilândia e Baldim. Deixa eu te contar, vou te dar um spoiler. Daniel vai ficar louco comigo aqui agora, não quero nem saber. Sabe? Fazendinhas a partir de R$ 499 por mês. É para derreter os estoques daquela região. Você vai ficar doido lá que nós vamos colocar. É um estoque limitado. Fica atento. Nós vamos lançar essa semana no grupo. Essa semana. Já vai preparando o cliente que você tem aí, porque nós vamos lançar um mega feirão de sítio e fazenda com parcela a partir de R$ 499 por mês. É para derreter o estoque que tiver, porque nós temos que abrir espaço. Eu acredito no que a Adi falou, o mercado está melhorando, está dando sinal de melhora. Nós estamos abrindo espaço para novos lançamentos que virão por aí. Deixa eu te contar, me ajuda a vender esses fazendinhos, que tem que correr lá para os lançamentos do IAG daqui 90 dias. Já deu um spoiler aqui para você. Você já tem que estar com essa carteira limpa, dinheiro no bolso, para começar um novo ciclo de lançamento no segundo semestre. Gente, muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação aqui. Muito obrigado pela sua presença nessa live. Um privilégio para nós poder compartilhar, levar informação, levar essas sementes de avanço para você. E eu te espero na terça-feira que vem, na nossa Terça Power. Forte abraço, uma semana abençoada. Mas deixa eu só apagar, assim, tem sempre a gente